Bueno, bienvenidos todos a este webinar, el número 7 que organiza ONUDI bajo el proyecto electrónicos en Latinoamérica, el proyecto PREAL. Hemos tenido una serie anterior para quienes nos acompañan por primera vez de otro webinar con temas de diferente índole, técnicos y económicos, principalmente temas de gran interés. En esta ocasión vamos a tener dos presentaciones. La primera presentación va a estar a cargo de nuestro colega Marcos Pimentel, que va a presentar el sistema de logística inversa en Brasil. Y la segunda presentación va a estar a cargo de nuestra colega Uca Silva, quien nos va a hacer la presentación de un documento que se desarrolló en años anteriores bajo la plataforma de RELAC sobre lineamientos generales para la gestión de RAE. Tenemos previsto 30 minutos para cada uno de los presentadores y después una sesión de preguntas al final de otros 30 minutos. Las preguntas las pueden ustedes... Hay unos micrófonos abiertos que no nos dejan continuar, por favor apáguenlos. Las preguntas las tenemos previstas entonces para el final, las pueden ustedes ir formulando aquí en el chat o si gustan pueden también tomar la palabra hacia el final de la charla. Para eso, si ustedes pican al lado derecho en donde están sus nombres, ayudan a encontrar una manito alzada, pueden pedir la palabra allí. Pero como digo, lo pueden aquí hacer a través del chat también. Em, si de repente no alcanzamos a dar respuesta a todas las preguntas, las pueden enviar nuevamente. Vamos nosotros a tomar copia aquí de las que van formulando en el chat y les daremos respuesta entonces a los correos en los cuales ustedes se registraron. Em, Bien, entonces con este preámbulo le quiero dar la palabra a nuestro gerente de proyecto, al señor Alfredo Cueva, quien va a hacer entonces la presentación de nuestros expositores del día de hoy. Agradezco nuevamente que ustedes apaguen por favor los micrófonos para que podamos escucharlos todos. Gracias. Adelante, Alfredo. Muchas gracias, Carlos. Quiero también hacer eco de las palabras de él y dar la cordial bienvenida a todas y todos ustedes que nos están ahora atendiendo. Como bien dijo Carlos, esta es el séptimo webinar de una serie que hemos venido desarrollando desde el mes de abril. Y ahora vamos a tener dos conferencistas. Quiero hacer la presentación del primero de ellos. Se trata del señor Marcos Pimentel, Brasil, quien es coordinador del Núcleo de Calificación y Análisis de Productos Electrónicos en el Centro de Tecnología de la Información Renato Arque, el Instituto de Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Comunicaciones, ubicado en Campinas, Estado de São Paulo, Brasil. Desde el año 2008, Marcos coordina el programa Ambitronic, que es una cooperación entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Comunicaciones, el Ministerio de Industria, Comercio Exterior y Servicios y el Ministerio de Medio Ambiente. Él ha participado en el grupo de trabajo para la regulación del sistema de logística inversa de los RAE en Brasil en el año 2012 y también en el desarrollo de la norma brasileña ADNT NBR 16156 para el reciclaje de los RAE del 2013. También ha formado parte del grupo de coordinación del proyecto piloto de logística inversa con la agencia JICA de Japón, la RAE de la ciudad de Sao Paulo en el 2015. Formó también parte de la coordinación del proyecto Rematronic para la recuperación de metales preciosos de placas electrónicas en el año 2018 y desde hace algún tiempo representa a Brasil en varios foros internacionales de gestión de los RAE. En el caso de nuestro proyecto tuvimos el gusto de contar con el apoyo de Marcos en el evento que tuvimos en marzo del año 2019 en Costa Rica. Entonces, quiero dar
la bienvenida, el agradecimiento a Marcos por habernos nuevamente cooperado y bueno, pues esperamos que su presentación igualmente sea del agrado de todas y todos los presentes y bueno, pues nos ayude a entender algunos temas importantes. Así que muchas gracias. La presentación entiendo que es sobre el sistema de logística inversa en Brasil. Adelante, Marcos. Muchas gracias. Buenos días a todos. Es un gran placer participar de este webinar, ya que me siento entre amigos y tengo una gran admiración por este proyecto. Gracias por la presencia de todos. Como dice Alfredo, conocí muchos de ustedes el año pasado en San José y me gustaría de agradecer la oportunidad a Alfredo Cuelva y al equipo de Unido en general. También mis amigos Carlos Hernández y Cuca Silva, nos conocimos en Brasil y luego tuvimos la suerte de encontrar muchas veces en todo el mundo. Pido disculpas porque no hablo español bien, así que Carlos y Uca irán me ayudar, ¿sí? Pues bien, en octubre del año pasado, 2019, se firmó un acuerdo sectorial entre el gobierno brasileño y los sectores de productos. La primera, Carlos. Ya en un ratito le toca el examen de matemáticas. Sí. El gobierno brasileño y los sectores de productos electrónicos para implementar la logística inversa de los RAIs. Después de la aprobación de la política en 2010, este acuerdo es uno de los más importantes de los últimos tiempos para el destino de los RAIs en Brasil. Además de preservar el medio ambiente, seguramente promoverá el desarrollo económico y social del país. Por favor, el próximo, Carlos. Estas son las estimaciones de la Universidad de Naciones Unidas, las inversiones de 2016. Y ahí vemos la generación de los RAI en América Latina, Brasil, en la secuencia de México, Argentina, Colombia, Venezuela, pero juntos nosotros generamos muchos residuos. Y Brasil genera, pelas estimaciones de 2016, 1,5 millones de toneladas de RAI por año, pero hace 2 o 3 semanas atrás salió un nuevo con estimaciones de la ONU y Brasil se alcanzó la 2,1 millones de toneladas de RAI. Si hay un micrófono abierto, ¿podría cerrar, por favor? Que no usan mascarillas. Y cuando usted llega a ese que lo tienen ahí, que lo tienen en cuarentena y ya lo dejan. Por tanto, Brasil es el segundo mayor generador de RAI de América y el séptimo mayor generador de RAI del mundo. Esto, por lo tanto, lograr el destino ambientalmente correcto de los RAI será un grande desafío, pero por otro lado, una grande oportunidad. ¿Sí? El próximo, Carlos. Laura, ¿podrías por favor cerrar tu micrófono, Laura? Laura, si me escuchas, cierras tu micrófono, por favor. Carlos, el host le puede poner, Sí. Ok, adelante, Marcos, y discúlpala. No, tranquilo. La próxima, por favor, Carlos. Sí, de acuerdo. Sí, sí. Bueno, la política brasileña de los residuos sólidos incluye también los residuos de aparatos electroelectrónicos y se aprobó en agosto de 2010. Al mismo año, en diciembre, se aprobó el decreto que reglamenta la política. Y la política, los principales aspectos son estos 4. Se debe implementar un sistema de logística inversa para la gestión ambientalmente correcta de los RAIs. La responsabilidad del sistema será compartida entre los fabricantes y comerciantes. La implementación de los sistemas será a través de un acuerdo entre el sector electrónico y el gobierno y debe se fomentar la participación de asociaciones de cooperación y cooperativas de recolectadores de residuos electroelectrónicos. ¿Sí? Por favor, lo próximo, Carlos. O anterior.
No, y otro. Ahí, sí. Desde 2013, cuando se hizo el llamado para el acuerdo, hasta 2019, cuando finalmente se firmó el acuerdo, es el anterior, Carlos, se llevaron a cabo muchas discusiones entre el gobierno y el sector de electrónica. Aquí presentamos los puntos más críticos de las discusiones. Presentamos esto porque seguramente todos terão que passar por esto. Es quase um caminho que tienes que passar. O primeiro ponto crítico que se levou muito tempo com discussões foi o reconhecimento como não peligroso de los RAIs. Isto era um trabalho muito grande e, afinal, que o governo entendeu que, mientras não haya cambio em suas características físicas e químicas, los RAIs não é peligroso. Em outras palavras, o RAI deve chegar íntegro à recicladora. Todo o processo deve manter o RAI sem quebrar, sem destroçar e nada. O outro ponto crítico era que, para transportar os RAIs pelo território nacional, então houve a necessidade de criar um documento para transporte em todo o território nacional, porque os estados têm leis um pouco distintas e uns proíbem o RAI, outros entendem como peligroso, e agora o Ministério da Hacienda ha hecho um documento que se pode transportar RAI por todo o país. O terceiro ponto é a responsabilidade. Era assegurar que todos os responsáveis tinham uma isonomia. Então, todos os responsáveis do sistema, incluso se não há firmado o acordo, tienes que participar, tienes que fazer sua parte na logística reversa. E também havia muitas discussões acerca do custo da logística, ter uma tarifa visível, a visible fee. Pero isto não é uma cultura brasileira e, afinal, que não se levou a cabo. O Ministério da Hacienda não tinha ferramentas e isso não temos acá. Pero foi uma das coisas que os fabricantes e todos pediam, porque, inclusive, há isenções de tributos relativos a essa tarifa. Por favor, o próximo, Carlos. Afinal, que o acordo se firmou em 31 de outubro do ano passado, 2019. O acordo é entre o governo, representado pelo Ministério do Meio Ambiente, e os setores privados de los produtos eletrônicos, são associações de comerciantes, fabricantes e importadores. O objetivo do acordo é implementar e pôr em funcionamento um sistema de logística inversa dos RAIs em Brasil. O que passa é que este ano, 2020, se ratificou o acordo através de um decreto. Portanto, agora é lei e é obrigatório a todos os involucrados. É um decreto de fevereiro deste ano, 2020. Gostaria de esclarecer um pouco o término logística inversa. É uma definição da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que diz que é um instrumento de desenvolvimento econômico e social para recoletar e regressar os resíduos sólidos ao setor empresarial, para sua reutilização em seus ciclos ou outros ciclos, ou destino final apropriado ao meio ambiente. Em outras palavras, logística inversa para nós outros é todos os ciclos, desde a coleta, o transporte, armazenamento, reciclagem dos RAIs. Todo o processo completo, nós outros chamamos de logística inversa. Por favor, o próximo, Carlos. O sistema de logística inversa do RAI brasileiro é composto de 3 passos clássicos: o descarte, a recolhão, o transporte, o armazenamento e depois a reciclagem. A responsabilidade é compartilhada entre os consumidores, os comerciantes e os fabricantes. Aqui entendemos os comerciantes também como os distribuidores e todos que manejam ou armazenam os produtos, e fabricantes também como todos que colocam no mercado interno. Então, os importadores também entendemos como fabricantes. A organização do sistema a gestão pode ser feita de modo individual ou coletiva. Coletiva, como está apresentando aí,
temos associações ou uma empresa gestora que deverá fazer todo o trabalho de operação e estruturação do sistema. Próximo, Carlos. Outros atores também fazem parte do sistema, como o governo municipal e as empresas sociais, pero, sin embargo, como voluntários. Por lo tanto, não tienes nenhuma responsabilidade de cumprir os objetivos do sistema. E se participa oficialmente, pode cobrar os custos de seus serviços. O governo federal participa fazendo a inspeção dos resultados do sistema. Próximo, por favor, Carlos. A operação do sistema, temos três responsáveis: as empresas gestoras, o grupo de monitoreio e o governo federal. As empresas gestoras são estas responsáveis pela organização do modo coletivo e elas têm como obrigação estruturar o sistema, operar o sistema e seguramente deverá contratar provedores de serviços para coleta, transporte, armazenamento e reciclagem. O grupo de monitoreio é formado por todos os involucrados no sistema, então representantes de fabricantes, de comerciantes e todo, e tienes a função de acompanhar e principalmente ver o desempenho do sistema. O grupo de monitoreio também é o ponto de contato entre o sistema e o governo. Portanto, deve compilar os resultados e apresentar os informes ao governo a cada ano. E, finalmente, o governo recebe tudo isto e deve inspecionar para ver se a meta é atingida, e tem um sistema eletrônico que se chama SINIR, onde as informações serão contabilizadas e apresentadas ao público em geral. Sim? Por favor, Carlos, o próximo. O próximo, Carlos. ¿Ya la pasé? Não. A parte são os requisitos de regulação de sistemas. São requisitos obrigatórios, requisitos para reciclagem de los RAIs, requisitos para operacionais e requisitos de comunicação. Esses são obrigatórios todos os involucrados com o sistema. Para as empresas recicladoras, há três requisitos: uma licença ambiental de operação otorgada por a Agência Nacional. O processo de reciclagem deve ser qualificado por uma empresa de gestão. E, finalmente, cumprir a norma brasileira ABNT 16156. Eu vou falar um pouquinho mais da norma depois. Os requisitos operacionais têm que, ao menos, cumprir as recomendações de um guia. O acordo trouxe um guia de gestão estabelecida pelo acordo que diz todo como se hace para coletar, para transportar e para reciclar, todos os cuidados, as responsabilidades e todo. E está muito claro que o resíduo não pode ser desmantelado, não pode ser cambiado durante todo o transporte. É um guia mínimo que tem que ser respeitado por todos. E, finalmente, o acordo, o sistema, obriga a todos a implantar um sistema de comunicação. O enfoque do plano de comunicação é aumentar a consciência do consumidor de suas responsabilidades e de todos os involucrados, porque o consumidor é um dos responsáveis, pero, sin embargo, sua participação é voluntária. Então, que o plano de comunicação tem esse objetivo de participar, de conscientizar o consumidor a contribuir com seus receitos para o sistema. Próximo, Carlos, por favor. Esta é a norma brasileira. O que passa é que com a criação da política nacional em 2010, aumentou muito a atividade de reciclagem de los RAIs em Brasil, pero incluídas as atividades irregulares. Então, que formulou uma norma brasileira para garantizar que o processo de desmantelamento, reciclagem e gestão do RAI
y materiales se realizará adecuadamente. En la época, esto fue en 2012, 2013, no había normas internacionales de reciclaje para comenzar, para se basear nelas. Assim, nos propusemos a criar uma norma brasileira, certo? E agora, para ingressar no sistema de logística inversa em Brasil, é necessário cumprir esta norma. A norma tem 4 pontos principais. O primeiro é a conservação do meio ambiente, basicamente um subitem da ISO 14001. Depois, os requisitos para a segurança laboral, que são parte da OHSA 18001. E a norma acrescentou dois novos critérios. O primeiro é o balanço de massa dos resíduos, tudo que entra é igual ao que sai, e a traçabilidade, de aonde foram e a quem se venderam, tudo isso tem que ser reportado. E, finalmente, a norma exige a descaracterização, que as marcas comerciais têm que ser descartadas, e a proteção de los dados digitais, sim, que contenidos em los RAIs. A próxima, por favor, Carlos. Estas são as principais características do sistema brasileiro. O sistema, nós entendemos por RAI todo equipamento do hogar cuja operação depende de corrente elétrica e a tensão de operação, a voltagem, é abaixo de 240 volts. Isso inclui todos, os pequenos como eletrodomésticos, os ordenadores, teléfonos celulares, os grandes como neveras, os refrigeradores, as lavadoras e os televisores. Há uma observação importante: o equipo de uso industrial não é parte do sistema, como equipo utilizado também por grandes corporações, tipo bancos, universidades e governo, que há muitas máquinas, não hace parte do sistema. Estes terão de apresentar um plano de manejo para o governo para descartar seus resíduos. Não hace parte do sistema. Sim? Outra parte que é característica do sistema, o sistema deverá involucrar todas as cidades brasileiras mais grandes, todas que têm mais de 80.000 habitantes. Em total, serão 400 cidades. É muito grande, muita cidade. E, afinal, a dimensão será distribuída por todo o país, que é uma dimensão de 8,5 aproximadamente milhões de quilômetros quadrados. Por aqui, se pode ver o tamanho do desafio do sistema brasileiro, que são todos os equipos distribuídos em 400 das maiores cidades e em todo o território nacional. Teremos muitos desafios. Depois vou comentar um pouco como que estão pensando para superar esses desafios. Da parte da direita, temos os números. 1,5 são as estimações da ONU para 2016 de Brasil. Agora já está 2,1 nas estimações de 2019. O objetivo do sistema são dois: atingir a meta de 17% do volume de equipos postos em mercado. Em 2016, a estimativa também era em torno de 1,8 milhões de toneladas, certo? Este 17% se vai alcançar em 5 anos, depois de 5 anos. Uma observação importante é que o ano base do sistema brasileiro é 2019, certo? Pero depois o sistema tem duas fases. A primeira fase é o primeiro ano, que é este ano de 2020, era para estruturar o sistema, fazer os acordos, montar os pontos de coleta, e arreglar todas as regras, firmar os contratos e tudo. E o sistema começar no próximo ano. E tem 5 anos para chegar a 17%. Por lo tanto, alcançar a meta em 2025, certo? E a meta de 2025 é coletar 17% do colocado em mercado em 2019. Sim? Pois bem, Carlos. O próximo, por favor, Carlos. Este é o Brasil. Aqui estamos todos aqui, América do Sul, cerca um dos outros. O próximo, Carlos. E vemos o tamanho é
8,5 milhões de quilômetros quadrados, é um continental, é bastante grande, e a população atual é estimada em 210 milhões de habitantes. O próximo, Carlos. O sistema irá evoluir por etapas, ano a ano. Aqui mostramos que no primeiro ano se deve coletar 1% e se vai involucrar 24 cidades, das maiores cidades. Aqui vemos as maiores capitais, inclusive Campinas está aqui também, já no primeiro ano, está cerca de São Paulo, e uma população estimada de 52 milhões de habitantes. No próximo, Carlos. Aí o segundo ano é 3%, no próximo. Terceiro ano, 6%, quarto ano, 12%, e, afinal, no quinto ano, 17%, envolvendo 400 cidades espalhadas por todo o país. No próximo, Carlos. Este é um resumo de todo. Significa, em 5 anos, 400 cidades, uma população estimada de 126 milhões, aproximadamente mais que 60% de toda a população do Brasil, e estará colocados em mais de 5.000 pontos. O ponto é um ponto para cada 25.000 habitantes nas cidades. Então, serão 5.060 pontos. Objetivo 17%, como é dito, e embasado nas estimações de 2016, seria em torno de 306 mil toneladas de RAI. O próximo, Carlos, por favor. E aqui os desafios, que pelo visto são muitos, né? Escolhemos 4 mais importantes. A capacidade de reciclagem, que deverá ir de 3%, que é o estimado hoje, para 17% em 5 anos. É um passo muito largo. E o que passa é que em 2010, quando a política foi aprovada, muitas empresas, incluídas internacionais, se han estabelecido em Brasil. Pero como o acordo, naquele tempo, não se havia firmado, a demanda de reciclagem dos RAIs não ha aumentado, muitas dessas empresas haviam se cerrado. Então, nossa expectativa é que, sem embargo, se há uma demanda, 17%, seguramente, seguramente haverá inversão e geração de novos negócios e empresas. Sim? A norma, a BNT, é outro desafio, que elas não é uma norma muito fácil de ser implementada, pero quem já implementou na norma, ela tem a mesma estrutura de uma norma ISO 1000. Portanto, poderia encerrar o microfone. Então, a norma esta não é muito difícil, mas temos que ter empenho da empresa para implementar. Uma coisa importante, eu participei de uma experiência de implementar a norma em uma cooperativa de recoletadores. A experiência foi um êxito. A norma oferece, depois da norma implementada no sistema, a norma oferece muita transparência e confiança aos clientes. E, em caso desta cooperativa, o volume de RAI processado aumentou 4 vezes. Então, a norma é uma coisa difícil pouco, mas muito importante, né? O outro ponto crítico e desafio é o custo do transporte. Haja visto que o Brasil é muito grande. O desafio é como reduzir o custo de transporte para não ser inviável a operação do sistema. Seguramente, aqui, a solução do problema se passará por habilitar, por incentivar a criação de pequenas empresas para coleta, transporte e reciclagem, distribuídas por todo o país, de modo a capilarizar a oferta dos serviços, diminuir as distâncias e o custo do sistema. Mas este é provavelmente um dos maiores desafios. Temos um exemplo de uma empresa que está trabalhando no Brasil. O nome é Circular Brain. É uma norma que implementou uma plataforma de gestão virtual de los RAIs.
em las nubes, automatizada, onde todos podem se interagir e podem contratar os serviços, as coisas de modo virtual, como se fosse um Uber. Isto pensa que é uma solução muito importante, muito moderna, muito importante, que poderá contribuir para diminuir os custos de transporte e de reciclagem e todo. E, finalmente, a sensibilização, elevar a sensibilização dos consumidores. O consumidor brasileiro, normalmente, não é difícil de ser sensibilizado, claro, por buenas causas, pero necessita de um plano de comunicação que mostram claramente suas responsabilidades e como contribuir. Temos um exemplo muito interessante em Brasil de comunicação de SRAI, que é um movimento Wink, que é um movimento, é uma empresa que trabalha para criar consciência do descarte, pero diferente de todos os sítios que eu visto, trabalham com ninhos e ninhas, estes trabalham com jovens da geração Z, de 12 a 19 anos, que são aficionados por tecnologia, por jogos eletrônicos, danças eletrônicas. Então, essa empresa faz uma capacitação, uma competição entre as escolas para coletar os RAIs e depois faz uma grande festa, uma exposição, um show, uma vez ao ano em São Paulo, com participação de milhares de pessoas e de jovens, e consegue recorrer muitos RAIs. Mais do que isto, os jovens são formadores de opinião. Então, que acabam conscientizando também suas famílias e seus amigos, e isso é muito, muito importante. Penso que essa experiência com os jovens em São Paulo, que é muito grande, pode ser difundida para todo o país e tens muita oportunidade de êxito. Sim? Pois, o próximo, Carlos. Então, os finais. Implementar o sistema logístico no Brasil será um desafio, seguramente, político e tecnológico, pero, por outro lado, uma oportunidade social e econômica, por lo que os participantes involucrados são otimistas. Com o acordo, o Brasil seguramente está movendo para novo madurez de descarte ambientalmente correto e reconhecimento internacional. E no futuro cercano, esperamos que o Brasil deverá reduzir o impacto sobre o meio ambiente e a saúde pública, assim como promover a economia circular e o desenvolvimento econômico social, objetivo idealizados pela Política Nacional de Resíduos Sólidos. No próximo, Carlos. Muchas gracias por la atención. Meus colegas que trabalham comigo, em especial Deiber Quintero, é colombiano e me ajudou a fazer a apresentação, a cambiar todo, que um agradecimento especial a Deiber. Já está, Carlos, gracias. Perfecto, Marcos, muchas gracias. Y pues nuevamente ofrecemos disculpas por estos problemas que nunca nos habían pasado, que ocurrieran simultáneamente tanto en Brasil como en Colombia como en Chile. Sí, tranquilo. Es algo inusual. Estas cosas pasan. No se preocupe, está tranquilo. He logrado ver algunas preguntas en el chat, pero vamos rápidamente a darle paso a nuestra colega Uca Silva para su presentación. ¿Crees que voy a alcanzar a presentar, Carlos? Entonces yo quisiera de pronto aprovechar el tiempo que nos resta para contestar algunas de ellas. Marcos, ¿te parece? Sí, está bien. Sí, si me permites, yo quisiera empezar por una mía. Sí, no, la pregunta es, yo veía que el sistema pues empezó entonces en 2019 formalmente y se daba ese año de plazo para que los sistemas empezaran. La pregunta es, ¿cómo les ha ido en este 2020 y qué perspectivas ves tú de aquí en adelante para la implementación del sistema? Sí, está bien. 2020 estamos como vosotros todos con problema la cuarentena, pero estoy conversando con los fabricantes de todo y eles estão organizando os sistemas, estão montando a estrutura, haciendo los contratos, haciendo los acuerdos
fazendo pontos. Então, o comércio está cerrado, não pode coletar nada, pero de certa maneira estão trabalhando, pero o sistema ainda não está funcionando. Então, que no impacto da quarentena e do Covid não está sendo tão grande, sim? Perfecto. É. Imagino que entonces los gobiernos respectivos tendrán que ver cómo solucionar este problema debido a que el sistema debería empezar en 2020, pero debido a la pandemia pues no se pudo iniciar. Sim, sim. De verdade, Carlos, o sistema empieza a funcionar em 2021, sim? Este é a primeira etapa do sistema, é solamente os acordos, acertar, fazer os contratos com as empresas para coleta, para transporte, para todo, pero para começar a coletar mesmo é no final de 2020, praticamente 2021. Sim? Perfecto. Hay una pregunta en el chat que preguntan acerca del documento que organiza el acuerdo al que se llegó en 2019. ¿Ese se refiere al decreto 7404 de 2010 o a otro? Não, é 7404 de 2010. É o mesmo. Esse decreto arregla todas as obrigações e como fazer toda a implementação do sistema, as metas e tudo. As metas não, as metas depois, quando no chamamento, pero o 7404 é que arregla todo. Perfecto. También hay algunas preguntas relacionadas con el sistema de sensibilización, principalmente dirigidos a los jóvenes. Sí. Nos comentaste que estaba un poco dirigido principalmente a los chicos de los colegios, de las escuelas, en donde básicamente funcionaban como multiplicadores. ¿Podrías explicar un poco más cómo funciona exactamente? Sim, sim. Este é um programa muito interessante. Depois posso mandar o enlace da empresa que se chama Greenkey. Greenkey é a junção de duas palavras. A palavra green, de verde, de meio ambiente, e a palavra que é da geração GIC, de jovens que têm entre 12 e 19 anos. O que passa é que esses jovens fazem todo usando a internet. Hacen la reserva de la comida, o transporte, a compra de todos os seus aparatos, e mais do que isso, uma investigação em Brasil, estes jovens são responsáveis pela escolha de mais de 50% do que a família compra, a cor de todos os equipamentos eletrônicos, são eles que escolhem a cor do coche, onde vão cenar e todo isto. Possui poder muito grande de influenciar os outros. Pero estes jovens também lhe gostam muito os jogos eletrônicos, as danças eletrônicas e tecnologia. Então, que essa empresa, que chama Greenkey, usa esses tipos de atrações para involucrar os jovens a trabalhar em prol do descarte dos eletroeletrônicos. Empieza nas escolas, formando equipes para competir entre eles e fazer os trabalhos, e afinal que montam uma vez ao ano um programa muito grande em São Paulo e assim em outras cidades também, que há milhares de pessoas durante 3 dias com as famílias, os jovens, para ver as competições, as discussões de todo, e assim uma competição de que escola coleta mais resíduos que outras. A primeira versão tinha apenas 20 escolas. Na segunda versão do ano passado, são 400 escolas de todo o estado de São Paulo. Então, é muito grande. Pero o principal de todo é que os jovens, eles são influenciadores, formadores de opiniões. Então, eles têm muito cuidado com o meio ambiente. Então, serão os vetores para ampliar a consciência de coletar e tratar corretamente os raios. É muito interessante. Depois posso passar o enlace para vosotros conhecer melhor as atuações dessa empresa. Gracias, Marcos. Con respecto a los RAE que cubre el sistema, yo veo pues que hay una clara diferencia sobre lo que es la definición misma de RAE en cuanto al voltaje
de cobertura. El sistema europeo normalmente incluye RAEs que funcionen, o AES mejor, que funcionen con voltajes de 1000 voltios corriente continua, 1500 corriente alterna. Pero vemos acá en tu presentación que en Brasil se decidieron ir por los 240 voltios, lo cual claramente limita el alcance de los RAE al uso doméstico en particular. Sí. Imagino yo que quizás dentro de ese alcance pues también están equipos de oficina, pero tú mencionabas, por ejemplo, que no entraban equipos de bancos o universidades. No sé si te refieres a estos equipos pequeños o a equipos grandes como por ejemplo servidores u otro tipo de aparatos que No, pudieran no. tener voltajes por encima de 240. Sim, sim. Sim, exatamente isto, Carlos. A tensão é abaixo de 240 voltios, porque são equipos pequenos. Os industriais e outros que estão arriba tienes que planear e tienes que fazer plano de manejo específico e acordar com o governo para fazer isto num negócio entre empresa e governo. Aqui, neste sistema, solamente os resíduos de equipamentos del hogar que usa em tu casa. Que passa que se tem pequeno escritório que tem ordenador na pantalla, está bem, pode participar dessa coleta. Pero se tem uma empresa, mesmo que seja pequeno, com ordenadores, como desktop, laptop, pero tem centenas ou milhares, não pode participar aqui. Tienes que ter o programa específico para descartar isto hacer acuerdo con el gobierno. ¿Sí? Aquí solamente los residuos de las casas del hogar. ¿Sí? Okay. ¿Y el objetivo del 17% es sobre todas las categorías de RAE? Sí, por enquanto sí, Carlos, porque nosotros estamos pensando, entonces, es un poco diferente de lo que ha hecho en Colombia y en otros países, que pienso que vosotros está un poco mejor. Aquí son todos los equipamientos, los grandes, los pequeños, todos los equipamientos. No hay distinción por tiempo de vida o cualquier cosa así. Pienso que durante lo decorrer de esos 5 años poderá haver alguns cambios para, enfim, selecionar melhor isto. Pero agora é 17% de todo. Perfecto. Con relación al aspecto de la salud, Marcos, los procesos de RAE en sus diferentes etapas, bien sea de almacenamiento, transporte, tratamiento mismo, generan ciertos riesgos a la salud. ¿Hay alguna norma que complemente este aspecto de la salud? Sim. Quando falei pouco sobre os requisitos de regulação, aí o acordo publicou estabelecido no acordo guia de gestão. E esse guia de gestão dá detalhes do que pode ser fazer ou que não pode ser com os RAIs. Então, basicamente, está claro que o RAI não pode ser destroçado, desmantelado ou cambiado as características físicas hasta chegar ao ponto de reciclagem. Portanto, as empresas de coleta, de transporte, armazenamento não podem cambiar o dado, não podem desmantelar, não podem fazer nada, solamente as empresas recicladoras que têm licença ambiental e a norma e todo para ser isto. Isso será um problema seguramente, porque muitos RAI quando coleta já estão destroçados, já estão desmantelados, pero essa guia dá regulamento mínimo para como fazer, como transportar tudo isto. ¿Sí? Agora, dentro da recicladora, sim, porque a recicladora temos que atender essa norma internacional que é OHSAS 18001, que aí sim tem que ter os equipos, as luvas, as gafas e todos para tomar cuidado, para não ter problemas operacionais com os trabalhadores, ¿sí? Claro. Bueno, yo creo que en Latinoamérica uno de los principales retos que tenemos todos es la informalidad, y dentro de la informalidad pues trabajan muchos niños, hay mucho trabajo infantil y seguramente también mujeres embarazadas, etcétera.
¿De alguna manera han pensado cómo enfrentar esta problemática? Não, não especificamente, Carlos. O que passa é que em Brasil há uma lei muito antiga que como oficializa a profissão de coleta de resíduos sólidos, não eletrônicos, pero los papeles, las metales e todo isto. O governo federal, há muitos anos, pelo menos 10 anos, ha hecho uma lei que tienes todos os resíduos de governo federal, antes de ir para algum ponto, tienes que ser ofertados para empresas sociales, ¿sí? Entonces, pero empresas sociales para desmantelar RAIs, tienes que ter a norma e todo aquele aparato de reconhecimento. Pero poderão seguramente transportar e armazenar, desde que tenha todos os critérios de guia de operacional. Pero não conheço um estudo específico para niños ou senhora ou mulheres que estão embarazadas estar involucradas nesse serviço, por seguramente seria proibido, sim, por outras leis, sim. Bien, con respecto a la aplicación de la responsabilidad extendida del productor, entendimos entonces que el sistema funciona bajo esta lógica, pero que no es permitido hacer la tasa visible básicamente por razones del Ministerio de Hacienda. ¿Es así? Sim, sim. É uma responsabilidade estendida do produtor. Apenas que aqui há uma regra um pouquinho distinta, porque a coleta de los RAIs ficou a cargo da responsabilidade dos comerciantes e apenas a reciclagem dos fabricantes. Não é uma responsabilidade total, pero compartilhada, sim. Pero sim, é uma responsabilidade estendida. E a outra pergunta que é hecho, o que era? Sim, o Ministério da Hacienda se conversou muito, se falou muito, pero afinal que não temos cultura e acho que tampouco instrumentos para separar, tornar uma taxa visível e com isenções de impostos. Entonces, que esto no fue a cabo, ¿sí? Ante esa división de responsabilidades, ¿cómo se asegura la trazabilidad del residuo? Porque puede que haya un comercializador en la parte norte del país y la planta quizás esté en el centro o en el sur del país, del productor a quien le tenga que entregar. Y pues esto, imagino, encarece de una parte los costos para ese comercializador encargado de la parte de transporte, pero también cómo se garantiza la trazabilidad del residuo en estos casos. Sim, sim. Este é um assunto muito delicado, se ha peleado muito com isso, pero não é necessário que comerciante de norte se entregue a um fabricante del sul, porque as soluções será de modo coletivo. Então, o que passa é que a empresa essa de gestão, onde fará um cálculo de tudo que é reciclado e o resultado será compartido por todos os responsáveis que há pago no sistema. Então, se há uma recicladora em norte, por exemplo, Recife, e hace todo o trabalho por ali, isso poderá ser contabilizado como resultado, não há necessidade de transportar o resíduo hasta São Paulo, onde foi comercializado ou fabricado, por exemplo, sim? O sea, un comercializador le puede entregar a cualquier productor, independientemente de en dónde esté ubicado. Provavelmente, Carlos, não entregará a um produtor, entregará a uma empresa de gestão, sim? Porque é que a reciclagem é responsabilidade de produtor, de fabricante, pero não é o seu negócio. Seguramente, o fabricante contratará uma empresa para hacer o serviço para eles. E essa empresa pode pegar e hacer em qualquer canto del país, sim? Nuestros logros. Y cualquier persona puede ver cómo se está midiendo, cómo estamos avanzando,
lo puede comparar con lo que se está midiendo en diferentes rankings, se puede comparar con otras universidades. Tenemos otra charla. Sí, está rica esta. Sí. Sí. Bien, Marcos, hay otra pregunta aquí relacionada. Se ve que la norma tiene pues un enfoque claro, por supuesto, desde la parte de la generación. La pregunta que están aquí formulando en el chat es ya desde la parte de prevención, si hay elementos considerados para cómo prevenir la generación y cómo favorecer de alguna manera otras estrategias como la reparación o el alargamiento de la vida útil del equipo. Sim, sim. Existe, acho que como em todos os países, em Brasil também existem muitos programas de recuperação de SRAI, especialmente dos ordenadores, dos computadores. Governo federal há um programa muito grande e que está espalhado por todo o país, as principais capitais, que são empleas que também utilizam jovens para emplear ou dar a eles uma nova profissão. Essas empresas são sociais, mantidas pelo governo, para reparar e expandir a vida dos computadores. E, uma vez reparado, são doados às escolas públicas ou bibliotecas públicas para utilizar. Existe sim uma preocupação da política antes de descartar, para reparar e utilizar novamente, a ponto que as empresas, essas gestoras que estão agora começando a operar o sistema, têm uma preocupação muito forte de recuperar e utilizar os computadores, porque está claro que recuperar um notebook, um computador, é de grande valia, porque pode expandir a vida e o preço do mercado desses ordenadores consertados é muito alto. Então, é melhor reparar e colocar de volta do que realmente reciclar os computadores. Pero há muitas iniciativas e uma das empresas que eu conosco, que está sendo uma empresa gestora, está sendo um programa específico para isto, para a recuperação de los RAIs e recolocar no mercado, pero seguramente sem a marca, com a marca dessa gestora, e sem garantia, enfim, um preço mais barato para aumentar a vida de los eletrônicos. Perfecto. Yo quisiera saber si dentro de los asistentes, dentro de los participantes que tenemos acá en este webinar, hay alguna otra pregunta que quieran realizar. He tratado de leerlas que encontré rápidamente aquí en el chat. No sé si quizás se me escapó alguna, pero si alguien quiere formular su pregunta, bien puede hacerlo en este momento. Y si no, pues mientras lo piensan, yo tengo también otra pregunta, Marcos. Dado que Brasil es un país federal, la primera pregunta es si el considerarlo como no residuo peligroso es para todos los estados o hay algún estado que sí lo considere peligroso, porque entiendo que los estados tienen esa potestad de considerarlo, o si el lineamiento de no peligrosidad rige para todo el país. Uno, y si algún país lo llegara a considerar peligroso, ¿cómo sería el traslado de un estado a otro que sí lo considere peligroso? Sim. Essa é uma pergunta interessante, Carlos. Que passa é que por muito tempo houve uma discussão muito larga se é peligroso, se não é peligroso. A solução partiu da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, a CETESB, e aí colocado a regra apenas para o Estado de São Paulo. E a regra é, sin embargo, se não houver câmbio das características físicas e químicas, não é peligroso. Pero se houver alterações químicas e físicas, tu és responsável, o responsável é o fabricante ou o transportador que está fazendo aquilo. Isto parece que para São Paulo está bem e começou a funcionar, e nós levamos para o governo federal e IBAMA, que é o responsável pela fiscalização de todo o Brasil, gostou muito dessa solução e colocou isso como uma recomendação.
Está como recomendação para todo o país. Pero nosotros pensamos que seguramente um estado ou outro deveremos ter problemas. E aí hay de conversar, hay de provar e haverá um trabalho. Portanto, a partir do primeiro ano, quando começar a funcionar o sistema, será avaliado esse tipo de problema e seguramente terás que trabalhar com o Estado. Por exemplo, em Brasil, o estado que está abaixo de São Paulo, que se chama Estado do Paraná, é muito forte as legislações e seguramente não se podia cambiar raiz de São Paulo para allá e nem de allá para cá. Pero agora parece que com essa regulamentação do IBAMA está um pouco melhor. Mas, Carlos, seguramente poderemos ter outros problemas no futuro, sim? En ese sentido, ¿tú ves que hay algunas ventajas por declararlo no peligroso? Sim, porque como perigoso, teria que ter um ponto de coleta para perigoso, não podia colocar em qualquer sítio, o transporte teria que ser um transporte perigoso, e somando tudo isso, era inviável, era impossível fazer o recolhimento e o tratamento. É perigoso, o caminhão é específico, o motorista é específico, é muito caro, então que seria inviável se fosse perigoso. A vantagem é exatamente facilitar o manejo e não se tornar muito caro, sim? Bien, hay una pregunta aquí relacionada con los mecanismos para la recolección. ¿Cómo se acopian los RAE generados por la población? Desculpa, Carlos, ¿cómo? Una pregunta relacionada acá con los mecanismos de recolección que existen. ¿Cómo se van a acopiar a recolectar los RAE que genera la población? Sim, o mecanismo para os pequenos, o sistema brasileiro tem duas metas. A meta de recolher 17%, na verdade são 3 ou 4, 17%, envolver 400 cidades. As cidades, todos os nomes das cidades estão já determinados, e também pontos de coleta. A lei, o sistema deverá colocar um ponto de coleta físico para cada 25.000 habitantes. Então, que esta é a regra. Pero para os grandes é um problema, porque não pode levar uma nevera a um ponto de coleta. Então, as empresas de grandes eletrodomésticos, como neveras, como lavadoras, todo, está trabalhando para fazer a coleta de casa ou em algum sítio, algum específico. Isto não está muito claro ainda, a ponto que eles, os fabricantes de linha branca, a linha blanca que nós chamamos, foi os últimos a assinar o acordo porque tinha essa preocupação, seguramente a logística será mais cara. Pero a princípio, a norma apenas coloca pontos de coleta por número de habitantes da cidade. ¿Y estos puntos de recolección están a cargo del productor o hay alguna asociación entre la municipalidad? Não, a princípio, Carlos, a responsabilidade é dos comerciantes, de colocar pontos em los centros comerciais, em las lojas e todo isto. Pero depois que se tornou um mecanismo coletivo, a responsabilidade está com as empresas de gestão. E elas estão fazendo isto, e não necessariamente nos pontos comerciais. Aqui em Campinas tem uma iniciativa muito interessante, que se colocaram pontos de coleta em postos de gasolina. Eu não sei se é assim que habla em espanhol. E ali, por ali, nós vamos pelo menos uma vez a semana para colocar a gasolina e melhor, vai de coche, de carro, sim? Então, pode seguramente levar os seus resíduos. E ali há pontos de coleta de uma empresa regional. No município, Carlos, ele pode participar, e já muitos participam, apenas que a lei deixa muito claro que ele não é responsável, porque se o município fosse responsável, seguramente os outros responsáveis passaria tudo para eles.
Então, no município, sim, há muitos municípios que têm iniciativas, pontos de coleta para outras coisas e também para eletroeletrônicos e fazem parte do sistema, pero é voluntário, não é obrigatório, não tem metas para eles. Sim? Sí, estoy tratando de imaginar, Marcos, un poco entonces la cadena. Los distribuidores comercializadores son responsables por la recolección, pero también son responsables por el transporte y ellos le entregan a su vez a las empresas gestoras, a las empresas recicladoras. ¿Cómo es el Não, papel entonces del não, productor? não. Carlos, as empresas gestoras farão tudo. Elas farão a coleta, o transporte e a reciclagem. Seguramente contratarão outras empresas de coleta, empresas de logística de transporte e empresas de reciclagem. E o que o comerciante ou os fabricantes deverão apenas pagar para as empresas de gestão fazer tudo isto. Pero a responsabilidade no começo, sim, era de coleta dos comerciantes e de desmantelamento, reciclagem dos fabricantes, pero agora com as soluções coletivas está distribuída, está colocadas a outros, sim, às empresas de gestão. Ok. Bien, Marcos, creo que una última pregunta ya para cerrar viendo que estamos sobre el tiempo. La última pregunta que nos hacen acá en el chat. Déjame mirar rápidamente. Sí, la pregunta es si dice que si existen sistemas colectivos como en Perú o Colombia o únicamente los productores individualmente son los responsables para recuperar los RAE. Não. Os responsáveis, que são os comerciantes e os fabricantes, podem decidir se querem ser sozinhos, de uma maneira unicamente, individualmente ou coletivamente. Se queres fazer individualmente, terás que colocar seus pontos de coleta, fazer o transporte, fazer todo sozinho. Se queres trabalhar em sistema coletivo, simplesmente contrata uma associação, uma empresa que hace todo por eles. Seguramente, no modo coletivo, parece que será mais barato e mais simples e não terá tampouco que se envolver com esse negócio, que é mais normal. Pero há umas empresas internacionais que têm pontos, que querem ter pontos, então tem algumas sim que para eles escolheram fazer unicamente, individualmente. Pero para mim, me parece que a maioria dos fabricantes e dos comerciantes contratarão as empresas gestoras para hacer todo esse trabalho por eles. Ok. Bien, Marcos, pues muchísimas gracias por tus explicaciones. Creo que fue bastante enriquecedor para todos nosotros, sobre todo para todos los países que de alguna manera están iniciando con estos procesos de implementación de las políticas que en este momento ya están elaboradas en parte de ellos. Y para los que están en proceso de, pues creo que tienen aquí unas muy buenas ideas también de cómo empezar la implementación de los sistemas, que es hacia donde finalmente pues deben llevar las políticas que se están elaborando en los diferentes países. De manera que muchas gracias por tu tiempo. Creo que fue bastante buena la presentación. Seguramente hay más preguntas que se me escaparon aquí en el chat. Ofrezco disculpas por eso, pero los invito también entonces a recordárnosla. Me pueden escribir a mi correo o al correo de UCA y nosotros se las haremos llegar de forma consolidada a Marcos para que nos colabore dando las respuestas correspondientes. Solo me resta, Marcos, una vez más agradecerte y agradecer a todos los participantes por su tiempo y recordarles entonces que nuestro próximo webinar lo realizaremos dentro de 15 días a la hora acostumbrada. Muchas gracias a todos y feliz resto de día. Muchas gracias y fico a disposición de todos. ¿Sí? Muchas gracias, Carlos, Uca, Alfredo y todos de la organización del evento. Me gusta mucho este proyecto. Estaré siempre por perto. Gracias, Marcos. Buen resto de día, que estén bien.